Oi, gente, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Agora vem Gênesis 27. Caraca, ele tá fazendo direto aqui, ó. Fazendo direto de cada vez. E hoje nós vamos fazer diferente. Hoje vai ser... Pera, vamos estrear, né? Vamos estrear. Nós vamos fazer uma mudança. Nós vamos fazer uma mudança bem... Porque nos outros vídeos antigos, né? Acho que Gênesis 26 que a gente fez já tem um tempão. Mentira, a gente fez ontem. Então, o Gabriel, ele trouxe uma ideia de nós irmos lendo e falando sobre o versículo. Porque se a gente fosse ficar lendo e lendo depois tudo, depois de novo, voltar desde o início, né? É chato. Então o que nós vamos fazer? Ele vai ler e eu vou falar, e depois, se eles tiverem algo para acrescentar, eles acrescentam. de 5 em 5. Beleza. E aí no final eles vão ter as considerações finais deles. Final. Então vamos lá. Primeiro versículo de Gênesis 27. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele disse: Eis-me aqui. Então, Isaac ficou cego, né, gente? Ele não enxergava mais, né? E ele não conseguia ver, mas ele chamou Esaú. E aí Esaú falou: Eis-me aqui. E aí ele disse o quê? No 2. E ele disse: Eis que agora já estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma casa. Alguma caça. Eu quero uma então, Isaac gostava muito da caça de Esaú. Então, o que ele queria? Ele sabia que ele ia abençoar Esaú, ele queria abençoar Esaú, mas ele queria comer uma última caça do filho. Então ele disse: já estou velho, não sei o dia da minha morte, ou seja, posso morrer a qualquer momento. Pois agora toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça, né? Vai lá e caça alguma coisa para mim. Não só caça, faz-me um guisado saboroso como eu gosto. E traze-me para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. Então ele queria dar a bênção a Esaú, como eu falei, mas ele queria primeiro comer o último guisado, né? Você vê como é que ele gostava das caças de Esaú, né? Eu acho que Esaú escolher a dedo a caça, ele sabia... Porque dizem, né, eu não sei, que a carne de caça é mais saborosa que as carnes de animais criados em casa. Verdade. Não sei qual a razão disso, mas ele... É porque o bicho morre rápido, ele não fica com medo. Não sei, não quero nem pensar muito sobre isso. Ai. É triste. Tadinho do bichinho, tá lá e... Ai, para. Então ele pediu um guisado saboroso, do jeito que ele gosta, para ele comer. E para a alma dele abençoar. E Rebeca escutou quando Isaac falava a seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Pode ler. Então falou Rebeca já com seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faz-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então, olha só, o que acontece? Rebeca, ela já tinha alguma revolta com as atitudes de Esaú. Sim. Ela já estava muito chateada com o jeito de Esaú sempre. Principalmente por causa que ele casou com as filhas, aquelas filhas da amargura. Do Eteu. Então ela já estava amargurada com aquilo. Então ela sabia também que Jacó devia ter falado, né, que Esaú vendeu para ele a primogenitura. Então ela pegou e falou assim: vai lá que eu vou fazer a caça, eu vou fazer rapidinho do jeito que seu pai gosta, para você levar para lá, para ele te abençoar. Então segue o versículo 11. Aí Jacó falou para a mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. O meu irmão ele é cheio de pelo e eu sou lisinho. Porventura me apalpará o meu pai e seria os seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Mas ele teve medo, né? Temor. Ele não era, sabe? Ele era, mas ele a seus olhos. A seus olhos Miguel. Aos seus olhos é a sua forma de me enxergar. Não literalmente, mas enxergar dentro da alma.
um olhar interior. Ai, nossa, agora que eu entendi. Gente, meu pai. Seria os seus olhos como enganador, não. Tá bom, então serei o seu, disse Jacó a Rebeca, sua mãe. Eis que Esaú, meu irmão, homem cabeludo e homem liso, porventura me apalpará o meu pai e serei sobre a sua visão de mim como enganador. Assim trarei eu sobre minha maldição e não bênção. Meu Deus do céu, tô piorando. Tá bom, a gente vai recompondo aqui, velho. Então disse-lhe sua mãe, vai, versículo 13. Então disse-lhe sua mãe, meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece à minha voz e vai e traze-nos. Então ela disse, então se tiver que ser alguém amaldiçoado, seja eu que estou te ordenando, vai lá e faz o que eu estou mandando. Rebeca sabia que não era para Esaú herdar a primogenitura, ela sabia, ela tinha conhecimento que Deus tinha falado para ela que o menor servirá ao maior. E também Esaú tinha vendido o maior servirá ao menor, né? E Esaú tinha vendido a primogenitura, então ele não era mais o primogênito. Sim. Então, e foi e tomou-os no 14, E foi, tomou-os e trouxe a sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Não, Jacó chega lá, pode falar. Não, é que eu tô falando que a mãe foi lá, ela foi inteligente, né? Porque como o filho... como Esaú devia ter pelo até no pescoço, assim, tudo peludo. Sim. Eu sou um pouquinho aqui mesmo. Mas assim, ele devia ter muito pelo assim, grosso, né? Aí a mãe dele foi lá. Caraca, como é que... Aí foi lá... Os pelos, né? Como é que Isaac não percebeu que era pele de cabrito? Ele tocou assim... Não devia esperar, né? Que fosse enganado. Ele não esperava por isso, né? E outra coisa, ele não tinha testemunha dentro da tenda. Rebeca ouviu escondido. Então ele não imaginou que alguém soubesse o que ele tinha falado. Com certeza. Também. Então foi. Então, no 18. 18. E foi a seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaac a seu filho, como é isto que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Nossa, meu Deus do céu. Não. Disse Isaac a Jacó, chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaac seu pai, que o apalpou e disse, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Então, peraí. Então, olha só, gente, que coisa, né? Ele botou cola na mão pra poder apalpar? Não sei. Não, cola não. Ela deve ter prendido, amarrado. Prendido com... Deve ter amarrado. Então, Isaac era cego e ele vai e apalpa. E apalpa o filho, né? Porque a brigada é pra enganar. Ele falou, tem pelo como Esaú, mas a voz é a voz de Jacó. Porque ele... Mas eu fico pensando assim, Isaac... Ele já tinha percebido que Esaú não seria o filho da promessa para ele. Porque no fundo, ele sabia que não era Esaú. Esaú já tinha tomado mulheres, né, dos heteus para se casar. Era um homem que não estava seguindo aquilo que Deus queria. Ele já tinha vendido a primogenitura. Quanta coisa Esaú já tinha feito? Por que Isaac insistia em abençoar Esaú como primogênito? Né? Então Deus permitiu que isso acontecesse, Deus que ele se enganasse, endureceu de Jacó, de Rebeca, e também fez com que Isaac se enganasse a respeito, porque a vontade de Deus, gente, ela se cumpre, a gente querendo ou não, entendeu? Quando Deus quer e quando é para a glória dele, ele faz como ele lhe apraz. Ninguém vai poder ir contra a vontade de Deus nunca. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então ele disse, chega-te agora para que eu te apalpe, meu filho, se és mesmo meu filho Esaú ou não. Então ele duvidou por causa da voz. Então ele chegou a Jacó, Isaac, apalpou e disse, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, por conta das suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Vai, fala.
e disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, quando veio Esaú, seu irmão, da sua caça. Então, olha só, aí ele abençoou Jacó como um primogênito. Deu a bênção da primogenitura para Jacó. E aconteceu que quando ele acabou de abençoar Jacó, aí, assim que Jacó estava saindo da presença de Isaque, Esaú chegou da caça. Mas ele não foi direto para Isaque, não. Ele foi também fazer o guisado saboroso. Ele foi lá então pedir para a mãe fazer, porque ele não sabia não, fazer ele está comida. dizendo, ele fez um guisado saboroso e trouxe ao seu pai. Ele sabia fazer. Ele sabia. E disse ao seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou o teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então, estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande. Ele tremeu, gente. Ele se arrepiou e ficou nervoso. Estarrecido, né? Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E comi de tudo antes que tu viesse, e abençoei, e ele será bendito. Nossa. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com um grande e muito amargo brado e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. Eu sempre me emociono nessa passagem, né, cara? E ele disse: Veio teu irmão com sutileza e tomou a sua bênção. E disse ele: Não é o seu nome justamente Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e eis agora me tomou a minha bênção. E perguntou: Não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: Eis que o tenho posto por Senhor sobre ti, e todos os teus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido, e te farei, que te farei, pois, agora, meu filho? E tanto que já 2 vezes me enganou, a minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. Perguntou: Não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Ai, nossa, é mó triste, né, pensar nisso, cara. Gabriel tá emocionado. Não, ele não fala sobre o negócio. Não, é que... Gente, não tem muito o que falar. Se sentindo enganado, tá se sentindo um Esaú. Não, eu tô me sentindo... eu tô vendo assim, poxa... Eu não também tô tudo bem que tudo era plano de Deus, né? Mas, meu Deus, caramba, dá pena de... Se eu fosse no lugar de Jacó, eu não teria conseguido fazer isso. Nossa, mas ele não viu, ele também não viu. Ele obedeceu a mãe, ele fez o que a mãe mandou. Ele não faria isso. A mãe foi direcionada por Deus, gente. Ele não faria isso se outra pessoa tivesse escutado e falado pra ele fazer isso. Mas você vê como é que a bênção era algo poderoso, né, na época. Porque nem ele mesmo... Ainda é, claro. Nem ele mesmo. Nem Jacó, que foi que deu a bênção, podia voltar atrás. Isaque, desculpa. Que deu a bênção, podia voltar atrás, né? Sim, porque a palavra de um homem naquela época lá tinha que ser cumprida. Ainda mais de um patriarca. E não só isso, é uma bênção espiritual daquela, né? Então não tinha como ele falar: Não, eu te retiro a bênção que dei ao meu filho Jacó. Não podia, ele já deu, acabou. Abençoou, tá abençoado. Igual Noé quando amaldiçoou Cã. É como um decreto. Tá amaldiçoado. É como um decreto. Por isso que até para criar filho a gente tem que ter cuidado com... E porque a palavra do homem é assim, sim, não, não. Com o que fala do filho, né? Que às vezes isso pode trazer maldição pro filho. Sim, a palavra do homem é assim, sim, não, não. Que você diz procedência maligna. Não entendi. O que ele está dizendo é que a palavra tem poder e ela é sim ou não. E o que passa disso é de procedência do maligno, ou seja, a palavra ela é direcionada para acontecer ou não. O que ele está dizendo ele está ligando o Novo Testamento a isso. Então,
Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: eis que tenho posto por Senhor sobre ti, todos os teus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo de mosto tenho fortalecido. O que te farei, pois, agora, meu filho? Ele ficou na dúvida: o que eu faço agora? Já abençoei ele com tudo que eu podia abençoar. Já coloquei teu irmão sobre acima de você. Você já vai ser servo, você já... sabe, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? E aí lê essa parte aí, meu filho. E disse Esaú ao seu pai: 38. Tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhorares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Olha só aí, gente, presta atenção nisso. Uma vez, eu estava numa situação com meu filho que uma pessoa mandava eu falar algo para o meu filho e eu não conseguia. Não conseguia, não fala, não precisa dar nomes aos bois. E eu não saía a palavra que a pessoa mandava falar da minha boca, eu não conseguia. E eu tentava, a palavra não saía da boca. Então quando eu abri minha boca, que eu conseguia falar, quando eu decidi falar o que vinha, o que viesse, eu falei algo contrário, eu falei a bênção diferente para o Gabriel. Porque a palavra que aquela pessoa estava falando para eu falar não era de Deus. A mesma coisa, a bênção é espiritual, ela veio pela boca de Isaque, mas era Deus quem estava falando, gente, entenda isso. Por isso que quando Isaque abre a boca para abençoar Esaú, olha o que ele fala. Olha, e respondeu Isaque, seu pai: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra, ou seja, você vai morar nas gorduras da terra. Não. Porque a gordura da terra é uma terra que não tem como ser purificada. É uma terra ruim. Deixa eu botar outra tradução aqui. Botar. 40 verá por sua habitação longe das terras férteis. Viu? Caraca. Meu Deus. Respeito. Respeito do pai. O pai tá on. Como você descobriu isso? Eu pensei, eu só falei, né? Porque não, terra gordinha, né? Terra com gordura. Gente, eu tô... Olha. Parabéns, meu filho. Viu? Então, acho que tem que ouvir as crianças. Às vezes a gente tem alto pra falar aqui. Sua habitação será longe das terras férteis. Peraí. Distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá ao seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. Ou seja, então o que ele estava dizendo? Você vai viver pela sua espada, você vai estar sempre guerreando para poder conseguir alguma coisa. Sim, mas quando você não suportar mais, quando você não estiver aguentando mais, vai arrancar do seu pescoço o jugo. Ou seja, quando ele não suportar mais, quando ele estiver velho, quando ele estiver cansado, quando ele estiver idoso, o jugo vai cair do seu pescoço. Ou quando ele perdoar o irmão. Quando ele não aguentar mais, é odiar o irmão, né? Então ele vai... Quando ele tiver... chega. Quando ele já não aguentar mais aquilo, quando ele estiver enfadado da situação da vida dele, aí o jugo sairia do pescoço dele. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então matarei meu irmão. Ele falou assim: quando meu pai morrer, eu vou matar meu irmão. Vai, Gabriel, 42. Quando contaram a Rebeca que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor de seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você fez, mandarei buscá-lo. Por que perderia eu vocês dois num só dia? Então Rebeca disse a Isaque: estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher a esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver.
ela já estava desgostosa da vida já. Ela tava assim, né? Ela já não aguentava mais essas mulheres. Imagina que essas mulheres hititas deviam ser mulheres terríveis, né? As filhas de Et. Enfadada e desgostada da gente, pra poder. Então ela. Não é que ela tinha um gosto muito bom. Estou enfadada, estou na minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomou mulher das filhas de Et também, eu já não quero nem viver mais. Então por isso que ela mandou, pediu para Jacó ir para casa de Labão. E Jacó era obediente, né, gente? Vocês veem que ele era obediente. E foram denunciar, quando Rebeca soube que Esaú queria matar o irmão, porque ele deve ter falado para um monte de gente, né? Vou matar Jacó, ele roubou minha primogenitura, ele roubou minha bênção, vou matá-lo. E aí ela teve medo que ele matasse Jacó e acabasse morrendo também de alguma forma. Então ou então que não morresse, mas que virasse um fugitivo. Então ela falou, por que eu perderia meus 2 filhos no mesmo dia? E também Esaú, ele não foi, como pode dizer, ele não foi amaldiçoado, ele só não recebeu uma bênção. Ele na verdade, ele recebeu, como pode dizer assim? A bênção de Isaac foi uma bênção muito... que fazia o outro filho ficar abaixo do outro, né? Então, ele abençoou um e o outro ia ficar sem nada, entendeu? Então, submisso. Ia virar totalmente servo. Virar servo do irmão. Então não tinha como ele abençoar. E Jacó seria fugitivo, então ele viveria pela espada e iria fugir. Jacó não, Esaú. Esaú, errado. Imagina se tivesse abençoado Esaú. Poxa, teria acabado, nem sei o que seria do povo de Israel. Mas Deus não ia permitir, tanto que não permitiu, por isso que aconteceu assim. Eu acho que Esaú não foi amaldiçoado, nem foi abençoado, entendeu? Não, ele não foi ficou amaldiçoado. entre os dois termos, assim, não, o que Deus falou para Esaú foi parecido com o que ele falou para Caim, né? Quando Caim estava com a raiva do irmão. Quando Caim estava com raiva do irmão, Não, quando Caim estava com raiva do irmão, antes dele matar o irmão, o que Deus falou para Caim? Que o pecado jaz à porta. Se você parar agora de ter essa ira e se partar o seu furor, vai tudo se encaixar, né? Foi basicamente isso que Deus falou. Exatamente. Mas se você levar isso adiante, né? Ou seja, as coisas vão dar ruim. As coisas vão ficar muito ruins para você. Sim, e depois que ele falou, e depois disso, eu não lembro direito se foi. Ele ficou fugitivo na terra, né? Porque ele matou. Ele matou Abel. Então agora. Então, não sei se foi Adão ou Deus mesmo que amaldiçoou Caim. Porque ele também foi. Ele também teve que viver da espada, foi fugitivo daquelas terras, também viveu longe de terras férteis e. Não é mais que tem. Você vê, se Esaú tivesse conseguido matar a Jacó, teria se extinguido ali, Deus teria que ter levantado uma outra pessoa, talvez um outro filho de Isaac tivesse se tornado. Tudo acontece da maneira que o Senhor Deus faz tudo perfeito, né? Talvez Então deixa eu falar sobre isso. Então ali ele fala sobre a bênção de Jacó, a bênção que Esaú, aliás, recebeu, foi uma bênção que ele viveria longe das terras férteis, ele não ficaria junto com as terras férteis, ele teria que viver pela espada dele, ou seja, ele se alimentaria matando animais para comer, mas quando ele não aguentasse mais, ele estaria livre desse jugo. E aí a gente vai ver a seguir o que acontece, não podemos fazer spoiler, então. Aí Jacó desce, vai para Arã para poder ficar na casa de Labão, irmão de Rebeca. E aí começa uma nova saga. Aí, próximo capítulo 28, nós falaremos sobre isso. Agora, considerações finais. Bate aí, gente. Miguel e depois não, Gabriel. Ao contrário, por favor, relaxar um pouquinho, esperar um pouquinho. Tá, então o Gabriel vai primeiro. Vai, Gabriel, considerações finais. Já falou, é igual Jacó, já deu a benção. Pode voltar atrás. Considerações finais com Gabriel. Então, gente. E a janela querendo aparecer? Isso aqui que aconteceu, caraca, desde a primeira vez que eu li,
quando eu estava lendo a Bíblia um tempo atrás, quando eu estava assim, assiduamente lendo Gênesis, eu ficava muito triste, né? Eu ficava assim, meu Deus, tadinho de Esaú, já. Por favor, pai, pelo menos uma pensãozinha. Ele gritou e chorou. Eu cheguei a chorar na época. Meu Deus! Ai, meu Deus do céu. Só que hoje em dia eu percebo que, além de ser o Senhor que estava preparando tudo, Esaú foi um homem que não obedecia ao Senhor. Ele se casou com mulheres etéias, mulheres ruins, né? Provavelmente idólatras também. Aqui a Bíblia só diz que foi uma amargura para Isaac e Rebeca. Mas a gente pode conjecturar que elas deviam ser idólatras, deviam ser mulheres que não faziam as coisas certas, que eram de outros povos politeístas talvez. Enfim. Então, Jacó fez algo ruim. Eu realmente não sei por que foi dessa maneira, né? Qual é a alegoria que isso nos traz, né? Porque tudo na Bíblia ela tem uma alegoria de algo futuro ou algo passado que aconteceu. Então eu não sei assim dizer por que Jacó fez isso, mas eu senti alguma coisa quando eu li que Jacó foi lá e beijou a Isaac, né? E me remetiu na hora a Judas beijando a Jesus e traindo. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas enfim, vamos até ver sobre isso depois. Eu não sei se a gente não pode fazer o spoiler, por isso que eu não vou falar muito sobre isso nesse momento. Nem eu vou falar. Eu entendo algumas coisas espirituais que acontecem posteriormente na vida de Jacó que mostram sobre isso, mas a gente não pode falar agora, não vou falar no próximo. Por quê, né? Porque tem... Agora, considerações finais com o Miguel. Eu de novo? Eu tava lendo aí e eu percebi que Jacó ele foi abençoado, mas essa bênção custou muito dele, custou ver a mãe durante vários anos, né? Miguel, você tá dando spoiler. Eu tô dando spoiler, mas esse spoiler tá aqui, ó, um capítulo a mais. Se fosse mais spoiler, continua sendo spoiler. É spoiler, tá? Vou fazer um bip de spoiler. Fala o que você tem pra falar. Ele custou dele. Ele pagou um preço. Pagou um preço por essa bênção. Pagou um preço dessa bênção. Alto, né? E digamos que maldição de Esaú, que não foi uma maldição, não era uma maldição, nem era uma bênção, foi. Como pode dizer? Não tá achando as palavras? A bênção de Esaú foi. Foi uma bênção ou foi uma maldição? Acho que tá entre os dois. Acho que se Isaac não tivesse abençoado, seria melhor do que tivesse abençoado. E aí, gente, vocês? Não, se Isaac não tivesse... Vocês, o que vocês acham? Essa bênção foi bênção de Esaú ou foi maldição de Esaú? Comenta aí. Isaac, através da vontade do Senhor, ele amaldiçoa Esaú ou ele abençoa Esaú? Aquela bênção tem característica de bênção ou tem característica de maldição? E aí, gente? Assim, Tempo. Bom, escreve aí nos comentários. Escreve no comentário, tipo assim, se você tem alguma revelação do Senhor aí pra falar sobre isso, se você tem algum mistério que o Senhor revelou somente a você também, às vezes você sabe mais. Coloca aí. Não porque o Senhor o Senhor ele se revela a todo mundo, né? Cada um tem sua intimidade com o Senhor. Então, se você tem alguma coisa que você pensa sobre isso, deixa aí nos comentários que nós vamos ler e talvez a gente até traga no próximo vídeo isso aí. falando sobre. Então é isso, gente. Esse foi o capítulo 27 de Gênesis. Que eu terminei a coisa final. Terminou sim, agora você vai pra próxima. Gente, a paz do Senhor. Valeu, a paz do Senhor. Vai.